Acordei e, de repente, uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, eu não conseguia reconhecer o quarto que eu estava dormindo e a pergunta insistente: de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela pergunta havia surgido há meses. De vez em quando eu me pegava pensando de que cor eram os olhos da minha mãe. Só que até então era uma mera pergunta. Mas naquele dia a pergunta tomou um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo. De uma verruga que ela tinha no alto da cabeleira, crespa e bela. Às vezes mãe, lavadeira que era, deixava de lado o passa-passa, o lava-lava das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, penteando o cabelo dela, nós descobrimos uma verruga bem no alto da cabeça. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Havia uma brincadeira que às vezes a mãe assentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens nos céus. Umas eram cachorrinhos, outras gigantes adormecidos, outras carneirinhos, e haviam aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe espichava o braço que ia até o céu, pegava aquela nuvem, repartia rápido e também muito rápido enfiava na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos derretessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Havia uma brincadeira preferida, a brincadeira em que a mãe era rainha. Ela sentava num tronozinho de madeira, um banquinho de madeira, e nós colhíamos as flores que davam em volta do nosso pequeno barraco. E as flores eram colocadas nos cabelos, no ombro, nos braços de mãe. Em volta dela nós dançávamos para a grande rainha. Nós dançávamos, cantávamos, sorríamos. E havia um momento que nós, menina, nós, princesa, batíamos a cabeça à grande rainha. A mãe só ria, um sorriso triste, molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Essa brincadeira era feita principalmente nos dias em que não tínhamos nada para comer. Era o dia que a gente mais festejava aquela rainha. Eu era menina, mas eu sabia que a mãe inventava essas e outras brincadeiras só para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E aí, atordoada com essa pergunta, eu resolvi que eu precisava voltar à minha casa. Eu precisava jogar o meu olhar
dentro dos olhos de minha mãe para nunca mais esquecer de que cor eram os olhos dela. Havia tempos que eu estava fora de casa, eu tinha saído em busca de uma melhoria de vida para mim e para ela e todas as minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca tinha esquecido o valor de minha mãe na minha vida. Aliás, não só da minha mãe, mas de todas as mulheres de minha família. Indo mais longe, eu não havia esquecido nem o valor de nossas ancestrais que haviam ficado na África. E por que então eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E atordoada com essa pergunta, eu resolvi fazer a viagem de volta. Foi uma viagem longa, de dias e dias. Eu ia aflita, mas ao mesmo tempo apaziguada. Era como se eu tivesse de cumprir um ritual para os orixás. E o ritual seria justamente esse. Eu descobri a cor dos olhos de minha mãe. E depois de dias e dias de viagem, quando eu chego à minha casa e lanço o meu olhar nos olhos de minha mãe, vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu vi. Eu vi só lágrimas, mas eram tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. Ela sorria feliz. E foi então que eu descobri. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Sim, águas de mamãe Oxum. Águas calmas, tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje, que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe, eu fico numa brincadeira com a minha filha, em que os olhos de uma servem de espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando eu estava nesse doce brincar, quando eu joguei o meu olhar dentro do olhar de minha filha, e quando ela olhou para mim como se os meus olhos fossem espelhos, eu escutei quando a minha filha me perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou então como alguém que tivesse no momento exato de descobrir um grande segredo. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Uau!